Oi, gente, tudo bem? Bom dia, espero que vocês estejam bem. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas pela voz, tô um pouquinho rouca, mas já tô me recuperando. Como de costume, né, gente? Garganta falhou um pouquinho. Hoje nós vamos começar um assunto novo da apostila de vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Espero que o áudio esteja bem. É bom, na verdade. E aí nós vamos pegar a nossa apostila, vou dar um tempinho para vocês. Peguem aí a apostila, peguem um lápis, peguem a borracha, o caderno de matemática de vocês, se vocês acharem necessário. E nós vamos começar, nós vamos dar início à segunda unidade da apostila, tema 1, cálculo algébrico. Antes de nós iniciarmos, gente, esse assunto, eu queria pontuar algumas coisas desse assunto novo que nós vamos começar agora, que é cálculo algébrico. Primeiro, tia, que é o cálculo algébrico? Nesse assunto de cálculo algébrico, na verdade, esse assunto de cálculo algébrico, ele é um pontapé para equações, tá? São os próximos assuntos aí que a gente vai conhecer. Então, o que são os cálculos algébricos? Cálculo algébrico são adições, subtrações, multiplicações e divisões de números e letras. Então, aqui nesse assunto, a gente já começa a substituir números por letras, letras por números. E aí a gente vai perceber que dentro do cálculo algébrico, essas letras recebem nomes especiais, esses números recebem nomes especiais. E que situações do nosso cotidiano, situações simples do nosso cotidiano, a gente pode resolver através de uma expressão algébrica ou cálculo algébrico, como vocês preferirem, tá? Então, olha lá, nós temos duas situações. Primeiro, nós temos expressão numérica ou expressões numéricas e temos expressões algébricas. Tia, existe diferença? Sim. As expressões numéricas são só números inteiros, ou seja, números positivos e números negativos. As expressões numéricas, elas deixam de trabalhar, as expressões algébricas deixam de trabalhar só números e passam a trabalhar números e letras. Então, expressões numéricas, só números. Expressões algébricas, números e letras, tá? Vamos pegar a apostila, eu vou pegar o iPad aqui para a gente começar a nossa aula. Já introduzi aí sobre o que seria, né, o cálculo algébrico e a expressão algébrica, que é a mesma coisa, que ela diferencia e difere de expressão numérica. E aí lá na página 6 diz assim, tema 1, cálculo algébrico, expressões algébricas. Acabei de dizer para vocês, tá? A expressão algébrica são resoluções matemáticas onde existem letras e números. Em matemática, muitas vezes, recorremos às letras para representar números e escrever simbolicamente algumas sentenças. Esse procedimento é usado em generalizações, fórmulas e propriedades, nas quais o valor de cada letra varia. As letras, nesse caso, são chamadas variáveis. Lembra que eu falei que dentro de um cálculo algébrico ou de uma expressão algébrica, as letras elas recebem nomes diferentes. São variáveis ou incógnitas, tá, gente? Ele não citou aqui, mas tem esses dois nomes. Eu posso chamar de variável ou posso chamar de incógnita, ok? Também procedemos assim na resolução de problemas com números desconhecidos, que nós chamamos de equações e inequações, que são os próximos assuntos da apostila. Nesse caso, as letras são as incógnitas. Vendo aí? Veja a situação a seguir. Tem um tipo de estacionamento de bicicletas aí, né? Uma empresa de aluguel de bicicletas cobra uma taxa única, prestem atenção. A empresa cobra uma taxa única
de R$ 5, mais R$ 6 a cada hora de permanência com a bicicleta. Quanto uma pessoa gasta com o aluguel de uma bicicleta por 5 horas? Então, vamos analisar aqui a situação. A empresa montou um estacionamento de bicicleta. Qual é a condição de pagamento desse estacionamento? Você paga uma taxa fixa de R$ 5, tá? Então, só pelo fato de você alugar a bicicleta, independente do tempo que você fique com essa bicicleta, você vai pagar a taxa fixa de R$ 5. Essa taxa fixa não vai alterar, tá? É a parte fixa do meu cálculo algébrico. Ah, tia, mas eu vou precisar da bicicleta só 15 minutos. Não tem problema, você vai pagar a taxa fixa de R$ 5. A cada hora que você permanece com a bicicleta ou que você fica de uso dessa bicicleta, você paga um extra de R$ 6 por hora. Então, por exemplo, eu vou lá alugar a bicicleta. Eu já sei que eu vou pagar uma taxa fixa de 5. E também sei que a cada hora que eu passar sob o uso dessa bicicleta, eu vou pagar o valor de R$ 6. Aí eu pergunto para vocês, quanto uma pessoa vai pagar se ela ficar 5 horas com essa bicicleta? Então, através desse problema, dessa resolução, nós podemos montar uma expressão algébrica. Olha, pensa comigo. Ele disse o seguinte: o valor que eu vou chamar de V, o valor pago no estacionamento é R$ 5, que é a parte fixa. Independente do tempo que eu vou ficar com a bicicleta, eu vou pagar R$ 5. Mais R$ 6, que equivale a cada hora que eu ficar com a bicicleta. Então, se 6 equivale à hora que eu vou ficar com a bicicleta, e eu não sei quantas horas a pessoa vai ficar com a bicicleta, eu vou dizer que eu vou ter 6 vezes X. Ou seja, eu tenho a taxa fixa de R$ 5, eu tenho R$ 6, que é o valor da hora, vezes X, que é a quantidade de horas que eu vou ficar. Então, olha aqui, ó, esse X é a quantidade de hora. Entendemos aí? Então, eu montei uma expressão algébrica. A minha expressão algébrica, ela está em função de quem? De X. E quem é esse X, tia? A quantidade de hora que eu vou permanecer com a bicicleta. Lembrando que cada hora eu pago R$ 6, certo? Aí ele disse assim, quanto uma pessoa vai pagar se ela ficou usando a bicicleta por 5 horas? Então eu vou tirar o X e substituir, olha lá. O valor pago é igual a R$ 5, que é a taxa fixa, mais 6, que é o valor de 1 hora, vezes a quantidade de horas que ela ficou, que foi 5, de acordo com o problema da apostila de vocês. 5. Então eu vou lá, o valor pago é igual a 5, mais 6 vezes 5, 30. Então o valor pago pela pessoa vai ser de R$ 35. Entendemos aí o que foi que eu fiz? Através do problema que ele me deu, eu montei uma expressão algébrica e resolvi o meu cálculo algébrico. Olha lá, acompanha comigo. Ele disse que tinha um estacionamento de bicicletas e que nesse estacionamento ele cobrava um certo valor pelo aluguel da bicicleta. A parte fixa do aluguel era R$ 5, independente do tempo que eu fosse ficar com a bicicleta, eu era obrigada a pagar R$ 5. Mais R$ 6 por hora, ou seja, a cada hora que eu ficava com a bicicleta eu pagava 6. Como eu não sabia a quantidade de hora que eu iria ficar com a bicicleta, eu poderia ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu representei essa quantidade de hora por X. Então eu vou multiplicar 6, que é o valor da hora, vezes X, que é a quantidade de horas que eu vou ficar, mais a parte fixa, que é R$ 5. E aí no problema ele pergunta, quanto uma pessoa gastará com o aluguel de uma bicicleta por 5 horas? Aqui. X vai ser igual a 5.
significa que a pessoa vai permanecer com a bicicleta por 5 horas. Então eu tiro o X e coloco o 5. Então eu tenho o valor pago é igual a 5, taxa fixa, mais 6, valor da hora, vezes 5, que foi a quantidade de horas que a pessoa permaneceu com a bicicleta. Resolva a multiplicação, porque lembra na expressão numérica lá, quais são as ordens das resoluções? Multiplicação e divisão na ordem que elas vierem, depois adição e subtração. Então, olha, conservo 5, 6 vezes 5, 30, e agora eu somo 30 mais 5, 35, certo? Aí ele disponibilizou, gente, uma tabela. Olha, se a pessoa ficar 1 hora, então eu tenho 6 vezes 1, 6, com mais 5, 11. Se ele ficar 2 horas, 6 vezes 2, 12, com mais 5, 17. Se ele ficar 3 horas, 6 vezes 3, 18, 18 com 5, 23. Se ele ficar 4 horas, 6 vezes 4, 24, 24 mais 5, 29. Se ele ficar 5 horas, que foi o caso aí do exemplo, 6 vezes 5, 30, 30 mais 5, ele pagará R$35, certo? Então vamos lá para a página de número 7. Valor numérico de uma expressão algébrica. Olha a diferença. Vou colocar o iPad aqui. Aqui ele me deu o valor numérico. Ele me disse que x era igual a 5. Ou seja, a pessoa ficou sob posse da bicicleta durante 5 horas. Aí nessa página, na próxima página aqui, valor numérico de uma expressão algébrica, nós podemos descobrir o valor desse x. Não é necessário ele me dar. Eu posso descobrir através do cálculo algébrico. Então vamos apagar aqui. Vamos continuar. Para calcular o valor a ser pago pelo aluguel de bicicleta, utilizamos a seguinte expressão, que foi a que eu coloquei aqui, né? 5 mais 6 vezes x. 5 a parte fixa, 6 o valor da hora e x a quantidade de horas que a pessoa vai ficar sobre a posse da bicicleta. Para 10 horas, nós temos 5 mais 6 vezes 10. 6 vezes 10, 60. Com mais 5, 65. Se a pessoa ficar 20 horas, tia, usando a bicicleta, quanto que ela vai pagar? Olha lá a expressão. Valor é igual a 5 mais 6 vezes 20. Então, o valor vai ser igual a 5 mais 6 vezes 20, 120. Então, o valor vai ser 5 mais 120, R$125 que ela pagaria. Ok? Valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado obtido quando se atribui valor às letras dessa expressão e se efetua a operação. Foi o que nós acabamos de fazer. Primeiro, nós lemos o problema, né? Depois que nós lemos o problema, nós montamos a nossa expressão algébrica. Depois, nós percebemos que a nossa expressão algébrica estava em função de x, certo? E depois nós substituímos esse x pelos dados que ele nos deu. Então, como nós conseguimos, tia? Primeiro, ele deu uma situação problema. O que é a situação problema? É você pegar um exemplo do seu cotidiano e jogar para a matemática. Transformar essa situação problema em um cálculo matemático. Então, qual foi a situação problema que ele nos deu? Que uma empresa optou por montar um aluguel de bicicleta e através desse aluguel de bicicleta, nós conseguimos montar uma expressão que conseguia expressar, determinar, mostrar como deveria ser feito o cálculo para encontrar o valor a ser pago no final de um aluguel. E foi o que nós fizemos. Ele disse que existia uma taxa fixa por cada bicicleta alugada de R$5, mais R$6 por cada hora que a pessoa ficasse usando a bicicleta, e que esse 6 era multiplicado pelo x. Quem era o x? Tinha a quantidade de horas que a pessoa ficaria usando essa bicicleta. Então, esse x ele poderia ser variável.
Ele pode aumentar se a pessoa ficar usando a bicicleta por mais tempo, ou ele pode diminuir se a pessoa ficar utilizando por menos tempo, certo? Então, olha lá, quando a pessoa utilizou 5 horas, nós encontramos R$ 35, não foi, gente? Quando a pessoa passou a utilizar 20 horas, nós encontramos R$ 125, ou seja, à medida que a quantidade de horas aumenta, ou seja, à medida que a pessoa utilize mais essa bicicleta, o valor vai aumentar. Ela vai pagar mais, certo? Então, o cálculo algébrico, ele consiste nisso. É você substituir uma variável ou você transformar uma situação, problema, né, em uma equação matemática, em uma expressão matemática, e a partir daí você determinar essa expressão algébrica, esse cálculo algébrico, que é em função de uma letra, e que essa letra recebe o nome de variável ou incógnita, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou continuar essa aula no próximo vídeo, tá, gente? Para não ficar muito longo. E aí nós vamos adentrar na atividade, que eu vou explicar algumas questões na atividade para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, retomando, o que é cálculo algébrico? O que é expressão algébrica? São expressões que envolvem letras e números, ok? Qual o objetivo, tia? Nós encontrarmos o valor dessa letra e resolvermos essa expressão, como nós fizemos agora através da situação problema do aluguel da bicicleta. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.